Olá, galera do canal Enem 360. Para você que segue a gente, continua antenado, continua ligado nas nossas novidades toda semana, né? São novos vídeos que a gente está postando para vocês. Para vocês ainda que não seguem o canal, é uma oportunidade para a gente fazer essa troca. Toda semana a gente vai resolver questões focando no Enem. E a nossa próxima questão é a questão 5 da prova azul do vestibular de 2017. O nosso tema é Brasil colonial, relações socioeconômicas e culturais. É um tema que cai bastante na nossa prova, a média de 10% da prova. E esse texto especificamente, ele fala para a gente o seguinte: documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou gente Brasília. E, ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. O texto 2 observa: índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Só para fazer uma pausa, para fazer uma observação, por que índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, como esse texto observa? Porque quando os europeus chegaram no nosso continente, eles acharam que eles tinham chegado na Índia. Logo, quem morava na Índia, para os europeus, eram os índios. Anos mais tarde, um navegante chamado Américo Vespúcio, ele vai perceber que, na verdade, o nosso continente não era o território indiano, que era um território desejado pelos europeus na época, mas sim era um novo território que os europeus desconheciam. Exatamente por conta disso, o nosso continente passou a ser chamado de continente americano. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Ou seja, quando a gente olha para a Europa, a gente denomina os europeus exatamente de acordo com os países. Então, a gente entende que o português é diferente do espanhol, que é diferente do francês, que é diferente dos povos da Escandinávia. No entanto, quando os europeus chegaram aqui, eles nomearam as diversas etnias existentes ao longo do continente americano, todas da mesma maneira, índios. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da... Bom, gente, quando a gente pensa na forma como os europeus eles observam a cultura indígena e os povos indígenas, a gente pode entender que eles estão imbuídos de um olhar etnocêntrico e, ao mesmo tempo, eurocêntrico. Ou seja, eles chegam aqui no continente americano, eles vêm trazendo a ideia de que o continente europeu, o modelo da Europa, a cultura da Europa, é uma referência para o mundo. E, a partir disso, eles criam uma visão etnocêntrica sobre a cultura dos povos indígenas existentes dentro do nosso continente. De que maneira, então, a gente pode pensar a denominação do etnocentrismo? O etnocentrismo ele é um conceito que a gente pode denominar da seguinte maneira: é uma visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, a sua nacionalidade ou a sua cultura socialmente mais importante ou melhor do que os demais. Agora, saindo um pouquinho desse contexto de Brasil colonial e trazendo um pouco esse conceito que a gente está falando para os nossos dias atuais, será que a gente pode reproduzir hoje, no nosso dia a dia, essa visão estereotipada e ao mesmo tempo etnocêntrica que os europeus também tinham? Vamos supor que você seja convidado para fazer um programa, para participar de um passeio, você não gosta, e aí você volta do passeio falando que o seu dia tinha sido igual o dia de índio. Aquele programa, né, para onde você tinha ido tinha sido um programa de dia de índio. Essa expressão antigamente era uma expressão muito comum, e essa expressão é uma expressão completamente etnocêntrica e completamente pejorativa, porque a gente parte do pressuposto que aquele nosso dia, aquela nossa expectativa não correspondida, aquele nosso dia que acabou dando tudo errado, ele tem a ver com o programa de índio, ele tem a ver com algum dia de índio. Então é uma maneira
pejorativa que a gente tem de olhar para essas comunidades, de olhar para essas tribos indígenas e entender, né, essas tribos indígenas também com um olhar preconceituoso, da mesma maneira como os europeus fizeram isso durante o processo da colonização. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que você entende que a nossa sociedade ela é uma sociedade plural e que essa diversidade existente dentro do Brasil, ela faz parte, inclusive, da formação do Brasil, isso significa dizer que você busca aplicar um conceito conhecido como relativismo cultural. O relativismo cultural é exatamente um conceito que a gente utiliza para reconhecer as diversidades, mas para, ao mesmo tempo, não hierarquizar essas diversidades. Esse intelectual que vocês estão vendo aqui na tela, o Ailton Krenak, ele é um intelectual indígena. Ele, hoje em dia, ele faz parte, ele é um grande pensador, né? Inclusive, ele tem uma série de obras e livros publicados, trabalhando com essa lógica do etnocentrismo, trabalhando com essa lógica também do relativismo cultural, fazendo um pouco de crítica ao nosso modo de vida. E, ao mesmo tempo, ele faz parte de uma série existente no Netflix que é bem interessante, que é a série Guerras do Brasil. Essa série ela é marcada por uma série de episódios, né? E cada episódio, ele foca no momento da nossa história. Então, fica a dica aí para vocês. É mais alguma coisa que vocês podem assistir também para ajudar e reforçar esse processo em relação à história do Brasil, esse processo de aprendizado em relação à história do Brasil. Voltando para a nossa questão, galera, a questão fala o seguinte: ao comparar os textos a formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado, são reveladores da... nessa questão, a gente poderia entender, já que a gente está falando de etnocentrismo e ao mesmo tempo de relativismo cultural, a gente pode entender que o nosso gabarito correto seria a letra C, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Ou seja, esses textos que a gente acabou de analisar, eles são visões etnocêntricas, preconceituosas e deturpadas que os europeus acabavam carregando em relação às populações do continente americano. Galera, por hoje é só. Beijos, abraços, até o nosso próximo vídeo, gente. Até logo!